E, gente, é o seguinte, eu precisava contar pra vocês, né? Lógico. Que eu tava no mercado. E eu e meu pai, a gente acabou de presenciar um furto. gente, um furto. Eu tô vendo uma mensagem que tá na sala. Pra ele nos explicar o que é isso, que eu fiquei bem curiosa sobre o tema. Gente, ele tá ali, ó, lendo. Que... Papi, para de ler só um minutinho. Ô, princesa, você tá filmando. O que minha filha quer saber? Tô ouvindo você falar ali sobre o que aconteceu lá no mercado, foi? Sim, isso mesmo. Tá bom, papai vai te explicar. Explica. Então ali, minha filha, certamente foi uma ocorrência relacionada a um furto, né, no interior do supermercado. Então, o furto é um crime que está previsto no artigo 155 do Código Penal. E eu preciso fazer uma diferenciação, né, aqui entre o furto simples, o furto privilegiado, trazer também o princípio da insignificância e o furto famílico. Eita, o tanto de diferenças. Mas é rapidinho, aqui explico abreviadamente. Então, o furto, ele é quando a pessoa subtrai para si ou para outra, né, uma coisa alheia móvel. Esse crime está aí no artigo 155 do Código Penal, conforme eu disse anteriormente, a pena dele é de 1 a 4 anos de reclusão, né, e multa também. Meu Deus. Então, assim, ele tem as suas formas qualificadas, né, que é quando aumenta ali o preceito secundário do crime, né, que é a pena, né. Sim. Então, no caso se a pessoa comete um furto mediante ali a escalada, pula um muro, ou se ela rompe um cadeado ou algum outro obstáculo para poder acessar o local onde ela vai subtrair o bem, então você tem uma modalidade qualificada, né? Que aí no caso a pena aumenta, né? Nesse caso vai para de 2 a 8 anos. Né? Meu Deus. Mas ali, assim, Muita coisa, né, filho? Então naquele caso ali, eu não sei exatamente como foi, mas eu vou trazer aqui as modalidades. Então assim, o privilegiado já é o contrário, em vez de aumentar a pena é quando diminui. Né? Então, o furto privilegiado acontece quando o réu é primário e a coisa furtada é de pequeno valor. Aí, nesse caso, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção e diminuí-la de 1/3 até 2/3, né? Ou aplicar apenas a pena de multa. Então, imagina que uma pessoa aí, sem antecedentes criminais, né, que nunca teve passagem pela polícia, furta aí uma camisa de R$120, né? Então, nesse caso, por ser de pequeno valor e esse elemento, esse sujeito ser primário, ele pode ter a pena dele reduzida de 1/3 a 2/3, né? Mas a gente deve estar se perguntando o que é coisa de pequeno valor, né? Então a jurisprudência entende que pequeno valor é aquele que não ultrapassa um salário mínimo, né? O salário mínimo da época do fato. Né? E como o valor é inferior a um salário mínimo, é possível aplicar o privilégio, nesse caso da camisa, né? A camisa aí de R$120 que eu falei, não é isso? Você entendeu? Então assim, pequeno valor é diferente de valor insignificante, né? Então, com relação ao valor insignificante, eu explico mais à frente. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui sobre o furto privilegiado. Então, o privilégio pode ser aplicado também quando o furto é qualificado, né? Naqueles casos lá que eu falei, por exemplo, do rompimento de obstáculo ou da escalada, né? Para a pessoa que escala, pula um muro, né? Para subtrair algo que está no interior de uma garagem, de uma residência. Então, nesses casos também pode ser aplicado o privilégio, né? Então, aí, desde que ele seja primário, né? E o bem que ele tiver furtado seja de pequeno valor. Então, assim, essas qualificadoras aí que eu trouxe como exemplo, do rompimento de obstáculo e da escalada, isso é uma qualificadora de ordem objetiva, né? Se a qualificadora for de ordem subjetiva, não se aplica o privilégio, né? De ordem subjetiva, eu posso trazer como, por exemplo, o abuso de confiança. Se o cara furtou alguma coisa mediante o abuso de confiança, a pessoa confiava nele, ela tinha ali o bem consigo, e esse cara confiava que a pessoa não faria nada de mal, e a pessoa pegou o bem que não lhe pertencia, né? Esses casos aí do furto qualificado, inclusive, a pena é de 2 a 8 anos. Eu acho que eu falei isso lá no início, né? Valeu. Então, assim, vamos agora falar aqui do princípio da insignificância, né? Eu falei que existe uma diferença entre pequeno valor e valor insignificante, né? Então, pequeno valor não pode ultrapassar um salário mínimo. E o valor insignificante... E quanto mais ou menos é um salário mínimo? Hoje está em 1.500 e alguma coisa. Então, muito boa a sua pergunta, filha. Então, assim, no pequeno valor, tem-se a condenação, né? Pode haver a condenação, só que a pena é reduzida. Agora, já se o valor for insignificante, pode levar à absolvição com base no princípio da insignificância, né? Então, o valor insignificante, em geral, é inferior a 10% do salário mínimo. Então, digamos que 1.500 é o pequeno valor, é o salário mínimo, então 10% seria R$150. Tá. Entendeu? Então, R$150 pode levar à absolvição da pessoa, né? Mas aí tem alguns requisitos, né, para que se configure aí o princípio da insignificância. Significância ou bagatela própria, também é conhecido por esse nome, né? Eita, nomes bem... Bagatela própria, né? É o princípio do direito penal que afasta a caracterização de um crime quando a ação é considerada irrelevante. Então, para a incidência desse princípio, deve-se atender 4 requisitos, né? Que é a mínima ofensividade, não haver nenhum perigo social, né? O reduzido grau de reprovabilidade da conduta e a lesão jurídica ser inexpressiva. Por exemplo, alguém furta uma caixa de bombom de R$5 ali Olha que bicho, no meu olho. Então, se alguém furta uma caixa de bombom no supermercado, digamos aquele caso de hoje, se foi isso, a pessoa furtou uma caixa de bombom, R$5. R$5, mais ou menos, né? Acho que não, acho que a caixa de bombom deve estar um pouco mais cara. Uns 10, 11. Por aí, né? Tem tempo que o papai não compra uma, né? Não, acho que é 15, porque pra minha escola, algumas vezes precisa levar bombom, assim, tipo, pra mim com chocolate, e meu avô, o mais barato que a gente achou foi R$14,99, então é uma isso. caixa de bombom. Pronto. Então, assim, se foi sem violência, né, e o réu é primário, e o beliante ali é primário, né, então, assim,
além do valor ser insignificante, então nesses casos aí o princípio da insignificância pode ser aplicado. Né? Então essa foi a bagatela própria. Né? A imprópria é quando o crime existe, né, mas o juiz entende que a pena é desnecessária. Meu Né? Deus do céu. Então, assim, ele considera fatores ali como a vida pregressa do agente, a restituição voluntária da coisa, a pessoa foi lá e devolveu a coisa que ela furtou, né? Tipo, ela pegou, aí alguém viu, aí ela vai lá e devolve assim, disfarçadamente. Não, na verdade, ela tem que devolver Obrigatório, tipo, alguém... conscientemente. Ela fala assim, tô me retratando, eu me arrependo, tô devolvendo, né? Um arrependimento sincero. Então, tipo, a pessoa furtou, levou pra casa. Ela fala assim, não, isso não é certo. Ela vai lá e volta no mercado e devolve. Isso ela devolve, né? Ela tem que ter um histórico, a vida dela ali não ter nenhum tipo de histórico de crimes, né? A restituição voluntária, tem que ser voluntária, tem que obrigar ela a devolver. E ela se arrepender e ajudar ali, colaborar com a justiça, né? Então, assim, alguém furta alguma coisa, digamos que a pessoa furtou um celular, né? Ela se arrepende, devolve, né? Ou indeniza ali a vítima, né? E colabora com a justiça. Então, ainda que seja crime, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Que susto, porque a Lila, a nossa coelhinha ali, ó, ela correu. Então, analisando o caso concreto, o juiz pode deixar de aplicar a pena, né? Por mais que seja crime. Então, aí eu não sei o caso do supermercado, mas a pessoa pode ter furtado por fome. Né? Então, nesse caso, filha, se aplica o conhecido furto famélico. Então, pode, nesse caso, o juiz excluir pode entender como uma causa de exclusão da ilicitude. A jurisprudência entende aí como o estado de necessidade, que é uma das causas de excludente lá do artigo 24 do Código Penal, excludente de ilicitude. Assim como legítima defesa, existe também essa causa de exclusão, né? Então, a pessoa ali furtar algo para comer pode ser configurado esse furto famélico. Então é isso, galera. A gente não sabe lá o que houve efetivamente, a gente também não quis se envolver, mas espero aí ter explicado, minha filha entenda um pouco aí a ideia central do entendimento, né, jurisprudencial, do que a lei traz. E galera, se você tiver mais alguma pergunta pra gente sobre isso, sobre alguma outra coisa, eu acho que não vai estar aberto aqui os comentários do YouTube, que é a Princesa Giovanna Teles. Você vai lá no Instagram, Gel e Júnior, e comenta que a gente vai responder tudinho pra você. Isso aqui eu vou colocar no Instagram, princesa, tá? Tipo, acho que ficou bem legal. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo, filha.